a oportunidade, entendeu? E assim que a gente vai aprendendo a falar, expressar a nossa alegria, daqui a pouco nós estamos pregando, falando do amor de Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Queridos irmãos, louvado seja Deus. Alguém trouxe oferta? Eu não trouxe, alguém trouxe? Não, né? Então vamos ficar sem a oferta hoje. Eu nem vou tirar para ganharmos tempo, né? Mas se tivesse oferta, eu tinha tirado, tá bom? Glória a Jesus. Queridos irmãos, louvado seja Deus. Deus estava em silêncio há muito tempo, há muitos anos, né? Logo após a lei, logo após a desobediência da lei, né? O povo de Deus entraram, né, em desobediência com Deus, e Deus vem falando, anoitecendo e amanhecendo com o seu povo, e o povo, louvado seja o nome do Senhor, resolveu distanciar-se do Senhor, na antiga aliança. Segundo a história, 400 anos foram de silêncio de Deus para o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sem falar com o povo. Queridos irmãos, quem tem a metade dessa na plantinha, põe um pouco da gelada aqui. Deus, louvado seja o nome do Senhor, de maneira nenhuma iria querer ficar um ano sem ouvir Deus falar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando passa um tempo sem Deus falar comigo, eu fico preocupado. Então eu começo a buscar, começo a orar para que Deus venha falar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus não quer falar conosco, queridos irmãos, alguma coisa está errada nas nossas vidas. Nós precisamos se preocupar com isso e buscar o Senhor. O Senhor ele fala em sonho, o Senhor ele fala em visões, o Senhor ele fala em revelação. O Senhor pode usar alguém para falar conosco de acordo com o nosso propósito. Aleluia! O importante é a gente ouvir Deus falar conosco. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Deus, Ele conhece, queridos irmãos, o nosso levantar, o nosso deitar. Ele esquadrilha o nosso andar. E ainda que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já sabe o que iremos falar, o que queremos falar, o que queremos comunicar. Esse Deus, Ele nos conhece muito bem. Bendito seja o nome do Senhor. E nós precisamos deixar, aleluia, surgir o desejo de ouvir Deus, de ouvir o Senhor falar conosco. Bendito seja o seu nome para sempre. Aleluia. Temos mais ousados na igreja, queridos irmãos. Aleluia. E além de querer ouvir Deus, ainda não quer que use alguém para falar com Ele, mas Ele quer ouvir o próprio Deus falar com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, aleluia. Nosso Deus é real, é verdadeiro. Nosso Deus vive e reina para sempre. Glória a Jesus. Está presente, está contemplando, está sondando o teu coração. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ele pode falar contigo ainda neste culto. Bendito seja o seu nome para sempre. Mas esse Deus, Ele fala. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Já tive algumas experiências maravilhosas com esse Deus. Aleluia. E bendito seja o nome do Senhor. Não posso ficar muito tempo sem tê-las novamente para comigo, porque esse Deus é verdadeiro, esse Deus é fiel. Bendito seja o seu nome eternamente. 400 anos de silêncio. Eu não sei como esse povo aguentou, queridos irmãos. Eu não sei como Israel aguentou. Naquela época havia profetas. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Havia homens de Deus. Mas eu creio que os homens de Deus ouviam Deus, mas Deus não falava com o povo. Bendito seja o nome do Senhor. Porque lá havia Simeão e Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Homem e mulher de oração. Estava todo o tempo no templo da igreja, bendizendo, louvando, adorando ao Senhor. Mas Deus fez silêncio com o povo, mas não fez com os seus profetas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Não podemos, aleluia, queridos, nos calar quando Deus fica em silêncio conosco. Aleluia. Deve, aleluia, haver dentro de nós uma vontade, um anseio de ouvir Deus falar conosco, de ouvir a voz do Senhor. Bendito seja o seu nome para sempre. E aqui nós vimos, louvado seja o nome do Senhor para sempre, no Evangelho
após os 400 anos de silêncio, bendito seja o nome do Senhor para sempre, o Senhor, aleluia, envia o seu anjo e fala com a sua serva, com a jovem Maria. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Glória a Deus. No versículo 18 do capítulo 1 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, versículo 18 do capítulo 1, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, não eram casados, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e o chamará do seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Após 400 anos, Deus começa a falar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus volta a falar por sua vontade e infinita misericórdia. Deus, aleluia, agora faz uma promessa a Maria. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que ela conceberia, aleluia. Ele se apresenta de Maria e diz: olha, salve agraciada. Louvado seja o nome do Senhor. Salva ela com a saudação, aleluia, de graça. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. E apresenta de Deus o projeto, aleluia, uma nova, louvado seja Deus, aleluia, Jesus, uma promessa de um filho para ela, ainda, louvado seja o nome do Senhor, ainda jovem, não casada. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E ela aceita o propósito. O seu noivo, descobrindo, aleluia, sabendo que ela estava grávida, tentou separar, fugir secretamente, porque naquela época, se uma jovem, aleluia, traísse o seu marido, seria apedrejada, seria morta, apedrejada em praça pública. Então ele procurou fugir secretamente, para que ela não viesse sofrer tal dano na sua presença. Então, meus irmãos, o anjo se apresenta a José, seu noivo, e também fala dessa forma, Paizinho, dessa maneira, Jesus, para todo sempre. E ele aceita o projeto do Senhor também na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Agora José entende que o que Maria está gerando, aleluia, é do Senhor, é do Espírito Santo do Senhor, aleluia. O Senhor já existia desde o princípio, ele estava na criação, aleluia, da terra, onde Deus disse: olha, bendito seja o nome do Senhor, então façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O Senhor Jesus estava lá na criação, bendito seja o nome do Senhor para sempre, mas ele, aleluia, foi reduzido, aleluia, em tamanho, tomou forma humana. Louvado seja o nome do Senhor, para sofrer, aleluia, as consequências dos nossos pecados, para levar sobre si a maldição que estava sobre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Era necessário que ele se tornasse humano, 100% homem. Louvado seja o nome do Senhor, para poder, aleluia, sofrer uma amarga morte de cruz. Bendito seja o nome do Senhor, derramar todo o seu sangue
sobre ele, e o castigo que nos traz a paz, aleluia, o profeta Isaías chegou a dizer que estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, louvado seja o nome do Senhor, nós fomos sarados. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judeia, no templo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Bendito seja o nome do Senhor. Esses jovens receberam o sinal de Deus, esses homens receberam o sinal de Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Porque eles acompanhavam também, aleluia, a promessa. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eles acompanhavam a promessa do Filho, aleluia, de Deus que viria ao mundo. Eles acompanhavam essa profecia de Isaías, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O profeta que mais pregara a vida do Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, aleluia. E eles, aleluia, sendo guiados pela estrela que apareceu no deserto, chegaram até, louvado seja o nome do Senhor, a Belém de Jerusalém. Chegaram até Jerusalém, bendito seja o nome do Senhor. Tomou a informação, aleluia, do rei Herodes. Bendito seja o nome do Senhor. Descobriram onde estava, louvado seja Deus, através do que está escrito. Bendito seja o nome do Senhor, nos pergaminhos. Bendito seja Deus para sempre, aleluia. E descobriram pelas profecias, por abrir os pergaminhos para ler. E eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terá terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá um guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Tudo já estava escrito sobre ele. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Tudo já estava nos pergaminhos, aleluia, apontando que ele viria. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Mas não esperaram, achavam, aleluia, muitos da lei que não acompanharam, não fizeram a leitura, a pesquisa das profecias. Bendito seja o nome do Senhor, foram pegos de surpresa. A igreja precisa estar atenta, aleluia. O Espírito diz à igreja: bendito seja o nome do Senhor, para não ser enganada, para não ser, bendito seja o nome do Senhor, surpreendida com a vinda do Senhor para as suas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto os sacerdotes da época, os fariseus da época, estudiosos da época, esperavam o Senhor de uma outra forma, o Senhor vem de um casal totalmente humilde, trabalhadores, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Começa a crescer no meio, aleluia, dos povos, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Uma vida, aleluia, uma vida totalmente humilde, aleluia, longe com a aparência de um rei poderoso, o qual eles esperavam. E por isso foi pego de surpresa quando Jesus, bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia, começa, bendito seja o nome do Senhor, a dar aula aos doutores da época. O povo começou a ter surpresa, surpreendido pelo garoto de 12 anos, aleluia, dando ensinamento a doutores, falando de conhecimentos bem avançados, de pessoas que fizeram, aleluia, grandes estudos como faculdades. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor conversava com ele como sábio e entendido. Bendito seja o nome do Senhor. Foi surpreendido pela sabedoria que havia no menino Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus Cristo entra no templo, aleluia, já chegando a idade de ser batizado, que ele é batizado, que ele entra no templo, louvado seja o nome do Senhor, e pega, louvado seja Deus, a palavra de Isaías, e vai ler, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: olha, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu a proclamar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, as boas novas de salvação, a curar os enfermos, aleluia. Quando Jesus começou a ler essa passagem de Isaías, bendito seja o nome do Senhor, que terminara, ele diz: olha, onde cumpre-se essa profecia. Bendito seja o nome do Senhor. Quiseram matá-lo, bendito seja Deus para sempre.
o enviado, o Emanuel, do qual falara Isaías. Agora a perseguição começa. Os próprios que dizia estar esperando a Jesus começam a persegui-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tudo aconteceu para se cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. As profecias, bendito seja Deus, já proclamadas lá no passado. Bendito seja o nome do Senhor. Um dos primeiros profetas a falar da vida do Messias foi, aleluia, Moisés, sacerdote e profeta. Ele profetizou a Israel: o Senhor levantará um outro, aleluia, semelhante a mim, a ele dá ouvido, ó Israel. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Louvado seja Deus para sempre. E Deus, no tempo certo, levantara, aleluia, enviar o seu Filho, bendito seja o nome do Senhor para sempre, para levar sobre ele a nossa culpa, para nos oferecer perdão, aleluia, trazendo uma nova aliança, aleluia, com os povos moradores da terra. Bendito seja o nome do Senhor, trazendo, aleluia, uma nova escapatória para nós. Bendito seja o nome do Senhor, uma nova aliança, uma nova chance. Porque pela lei ninguém foi justificado, queridos irmãos. Pela lei ninguém foi justificado, mas pela graça muitos serão justificados. Bendito seja o nome do Senhor. Pela morte de cruz, bendito seja o nome do Senhor. Pelo sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo, muitos serão justificados. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, aleluia, o nosso Natal é Cristo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, o nosso Natal é o nascimento de Cristo. O nosso presente é Jesus Cristo, o qual o Senhor nos deu. Bendito seja o nome do Senhor. Enviara para nos redimir, para nos resgatar. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Para o Senhor, bendito seja Deus para sempre. Então nós, aleluia, adoramos e bendizemos o Senhor, porque Ele é bom, porque as suas benignidades duram para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. E no tempo certo foi levado à cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Tentaram matar o anjo do céu, mas não conseguiram. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Só conseguiram quando Ele se entregou. Bendito seja Deus. Ele se entregou, queridos irmãos. Aleluia. Porque senão ninguém colocaria a mão sobre Ele. Porque, aleluia, 100% Ele era homem, mas 100% também Ele era Deus. Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Era Deus quando estava de forma humana aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, queridos irmãos, aleluia, Ele se entregou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Malco, um dos soldados, aleluia, que estava acompanhando um grupo que iriam prender Jesus, bendito seja o nome do Senhor, colocou a mão sobre Cristo para prendê-lo. O apóstolo Pedro, bendito seja o nome do Senhor, pôs a mão na espada e cortou a orelha desse soldado. A orelha caiu no chão. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Jesus se agachou, pegou a orelha do soldado e colocara no seu lugar de volta e o colou. Louvado seja o nome do Senhor, parecendo que não houve corte mais na orelha do soldado. Aleluia. O soldado que estava em desespero agora parou de chorar, parou de temer a perda da sua orelha. Louvado seja o nome do Senhor. Isso para Pedro. Olha, Pedro, louvado seja Deus para sempre. Tu não sabe que se eu pedir 12 legião de anjos aqui agora, o Senhor o enviaria para mim? Tu não sabe, Pedro. Aleluia. Quem dá a mão da espada, a espada o alcançará. Bendito seja o nome do Senhor. E mandou que Pedro colocasse a sua espada na bainha de volta, porque ele estava se entregando, queridos irmãos. Ele se rendeu e se entregou. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. No tempo certo, louvado seja o nome do Senhor. Morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Foi, aleluia. Louvado seja Deus, as partes mais baixas. Aleluia. Foi, louvado seja o nome do Senhor para sempre, até o Hades, e pregou aos espíritos caídos. Pregou, bendito seja o nome do Senhor para sempre, as almas que estão perdidas. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. E retornou. Bendito
para sempre, aleluia, e nos fez promessa, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia, glórias a Jesus. Não precisamos, queridos irmãos, de enfeite no nosso lar, Santo é teu de nome. árvore de Natal. Não precisamos gastar o nosso dinheiro nisso. Isso foi levantado por pessoas pagãs que adoram a Deus pagão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos Jesus, o verdadeiro Natal. O verdadeiro significado do Natal é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Ele voltará e nós precisamos estar preparados para recebê-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Eu sei que Aleluia. muitos, aleluia, não chegarão a lá, aleluia, a esse tempo, porque, aleluia, a morte passou a todos os homens, né? Uns morreram antes, uns estão morrendo agora, outros vão partir amanhã, ainda esta noite. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Mas quem estiver aqui vai ver, louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor que todo olho verão, até os mesmos que os transpassaram. Sabe quem são eles? Aqueles mesmos que estavam lá na cruz com suas lanças, enfiando em suas costelas, que traspassou o seu coração. Até ele vai ver. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vindo nas nuvens do céu. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Porque, queridos irmãos, aleluia, todos ressuscitarão naquele dia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A vida do Senhor será vista por todos, até pelos que morreram. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Eles não estarão aqui para ser arrebatados ou transformados em vida, de vida para uma nova vida. Não está aqui, mas vão ser transformados. Bendito seja o nome do Senhor. Vão ser ressuscitados e transformados no primeiro daqueles que estão vivos, que estarão vivos aqui naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. E juntamente com os que estão vivos aqui naquele dia do arrebatamento, aleluia, subirão ao encontro do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Assim diz o apóstolo Pedro. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Aleluia. Não vamos mais além. Louvado seja Deus para sempre. Santo é Aleluia. teu nome, Jesus. Mas eu quero vos dizer, ficamos Aleluia. firmes, Glória a aguardando Deus. a promessa do Senhor. Ele é fiel para cumprir. Os anos passam, os homens mudam, os dias vão embora, os anos também vão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor não passará. Não passará a palavra do Senhor. Cumprirão tudo que está escrito para a honra e para a glória daquele que o falou, que o prometeu. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém? O pastor Valdir saiu para encontrar com a família.